eu me sinto em casa, eu tenho diversos ex-alunos da UFSC e também colegas do CREA, como chefe de departamento, nós somos já conselheiros do CREA. Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa instituição que eu sempre falei, que é uma instituição que tem o chão de fábrica, o pé no chão, tem aplicações práticas, bastante conhecimento ligado à prática, com teoria com bastante aplicação. Eu fui professor na UFSC durante muito tempo, estou aposentado desde 2009, mas aposentado da UFSC, mas uma vez professor, sempre professor. Então, eu tenho atuado fora do ambiente acadêmico, porque, com o passar do tempo, o técnico vai se transformando em gestor de engenharia, daqui a pouco em gestor de empreendimento, daqui a pouco ele não sabe mais nem o que é. Como eu já lecionei na pós-graduação da arquitetura, da engenharia de produção e da própria engenharia civil. Então, eu já adquiri uma experiência muito grande, especialmente que esse IBC ele foi gerado, Instituto Brasileiro de Cadastro de Gestão Territorial, foi gerado no laboratório de fotogrametria, sensoramento remoto da UFSC, onde trabalhava a Simone, era estudante lá de mestrado, não sei se fez doutorado. Então, como é que se diz, é uma simbiose muito boa esse ambiente acadêmico que tem em Florianópolis, que é uma das cidades, eu acho que é a cidade mais inteligente do país, porque a inteligência, conforme já a nossa palestrante anterior, a inteligência de uma organização não está nos prédios, está nas pessoas. Então, as pessoas é que tornam uma cidade inteligente, e não o que o prefeito faz, as estradas, as obras, tudo. A inteligência está nas pessoas. Então, hoje, esse trabalho que eu vou apresentar aqui é uma coisa diferente, completamente diferente, mas tem tudo a ver com que esse evento tem o nome de Geotecnia e Transportes. Porque eu vou passar a próxima. Opa. Eu vou apresentar em 4 etapas. É um contexto. Por que eu vou explicar depois o contexto metropolitano, o que são estradas vicinais, os conceitos que existem em transportes que serão revisitados e o encaminhamento de uma proposta que pode ser de interesse do Instituto, daqui do IFSC, porque é uma coisa que eu vou explicar no decorrer da apresentação, porque nós temos uma visão equivocada de resolver problemas metropolitanos. Então, Florianópolis é uma cidade, polo da área metropolitana de Florianópolis, e por ser um polo e por ser uma conurbação de cidades, a gente não sabe mais o que é Florianópolis, o que é São José, também não sabe mais o que é São José e Biguaçu e Palhoça, porque a conurbação é um problema sério que vai tender a aumentar e é um assunto muito interessante que eu recomendo, que tem pouca gente que conhece a questão de área metropolitana. E eu estou procurando dentro desse espírito, que com o passar de tempo o profissional técnico ele vai virando mais um gestor do conhecimento do que propriamente um técnico. Então, o contexto metropolitano. Por quê? E também vai explicar por que a atenção para as estradas vicinais ou rurais. Tá? Então, como se formam as estradas vicinais ou estradas rurais? Elas se formam mais ou menos assim, quem projeta? Na verdade, acho que eu não tenho conhecimento quem projeta uma estrada vicinal ou uma estrada rural. Porque nos cursos de engenharia, vocês, por exemplo, têm no sistema de transportes ou qualquer disciplina de estrada, tem estrada vicinal, não tem nem projeto geométrico, nem projeto de pavimento, que não tem, geralmente, as estradas vicinais, elas não têm pavimento, elas são estradas rurais e o pavimento é o leito natural. Então, quem mantém as estradas são as prefeituras, e as prefeituras são o cachorro preto do bandido, que ninguém dá bola, os municípios vivem em penúrias
penúria permanente. Então, as estradas vicinais, elas, por exemplo, quantas nós temos de estrada vicinal no Brasil? Qual é a atenção que tem a sociedade com relação às estradas vicinais? Então, eu vou trazer um questionamento bem sério para levar para uma solução que vai, não digo melhorar, mas não vai deixar piorar tanto as regiões metropolitanas, porque elas estão inchando, porque não existe o conceito de região metropolitana, não está se conseguindo aplicar, embora seja embasada por uma lei chamada Estatuto da Metrópole, e elas não decolam. Isso seria uma outra palestra, mas eu vou chegar... não adianta falar sobre isso se não apresentar uma solução. Eu não quero só apresentar problemas. Então, quantas nós temos e qual é a relevância socioeconômica das estradas vicinais? Bom, a média é que quase 90% das estradas no Brasil são dessa natureza. Elas não têm quem projete, não tem quem constrói e a manutenção fica por conta das entidades falidas ditas municípios, onde as coisas ocorrem. Então, nós temos 90% de estradas, e essas estradas têm as suas pontes, ou pontilhões, que também vem aí agora o grande, como é que se diz, a parte afundada do iceberg, que a ponta do iceberg a gente ensina nas universidades. São as estradas asfaltadas, as pontes de concreto, as obras de arte, os muros de arrimo, essas coisas todas, tudo é ensinado em universidade, mas isso só cobre 10% do sistema de transporte do Brasil. O que passa por elas? Eu não digo que toda a produção, agropastoril passa pelas vicinais, mas grande parte dela passa pelas vicinais. E elas são abandonadas pela academia, pelo governo, por nós todos. Enfim, eu fui tomar a ciência disso há pouco tempo, quando eu comecei a pesquisar em eventos por exemplo, como tinha na Associação Catarinense de Engenheiro, como é que se diz? Seminários de Modernas Técnicas Rodoviárias. Então, eu fui pesquisar lá no antigo DEINFRA se tinha alguma literatura a respeito, e tinha. No tempo que o DEINFRA era uma referência internacional, que conseguia financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e era classificado como um dos melhores departamentos de estrada de rodagem do Brasil. E agora, hoje em dia, é uma caricatura, porque houve uma não renovação dos quadros de engenheiros e arquitetos, e eles estão completamente trabalhando assim com visão de 24 horas. Então, o que passa por ela, eu já falei. Que passa uma grande parte da produção, escoamento de leite, escoamento de pequenas propriedades, especialmente em Santa Catarina, escoam por essas estradas, que não tem atenção nenhuma. Então, como é que a gente pode avaliar essas estradas? Bom, por falta de um planejamento técnico, uma execução técnica, nós temos uma falta de segurança ao transporte. Falta de segurança em que sentido? Elas não têm... Claro, elas foram construídas assim, uma pessoa compra um terreno, vai fazer um negócio, ou já tinha um terreno, vai fazer um negócio, então abre uma estrada com trator, abre pela melhor maneira possível, então ela não tem, como é que se diz, critério nenhum, a não ser que dá para passar uma carroça, uma picape, ou quando muito um caminhão. Então, a falta de segurança se evidencia nesse aspecto quando, por exemplo, um pontilhão é feito sem levar em conta a questão da recorrência de chuva, quantidade de precipitação, e nem também eles colocam as pontes de madeira com os troncos encostados no chão, a madeira não é tratada, ela acaba apodrecendo e acaba provocando um acidente quando não é levada por uma chuva forte. Então, grande parte do escoamento fica comprometido. E o que eu quero fazer para melhorar é avançar alguma coisa nesse sentido.
Então, vou fazer umas... Essas definições não são novas, mas também não são velhas. Simplesmente eu falo novas definições e problemáticas dessas estradas no sentido de falar a respeito de uma coisa de sistema de transporte tem que ter, uma conexão. Mas a conexão dos sistemas de transporte que eu vou falar, né, vai ser uma conexão, uma conectividade ou conexão sistêmica que é diferente da conectividade convencional. Daqui a pouco vai entrar a influência da geotecnia e de outras ciências que o mundo real é multidisciplinar. Bom, eu vou fazer brevemente, muito rapidamente, uma análise do sistema de transporte que pode ser otimizado. Ou seja, nós vamos sair da linearidade e partir para uma escala bidimensional. O que é uma linearidade do sistema de transporte? Quando a gente trabalha só o que está no início e o que está no fim do sistema de transporte, o que vai ser escoado. Essas são as análises que tem de sistema de transporte, que eu vou estudar, assim, é bem simplificado, uma análise de viabilidade técnica e econômica. Mas, na verdade, o que eu quero propor é uma coisa além dessa análise restrita à origem e destino, e sim diversas origens e diversos destinos, ou seja, está ali. Tá bom, obrigado. Eu não estou achando. Onde é que está? Opa! É, o pointer. Como? Esse aqui, tá bom. Tá. Então, ser só analisar uma via, e sim um conjunto de vias. Mas por que isso? Conjunto dela, ou seu sistema, mais a possibilidade dos sistemas contíguos de se conversarem, que vai se alavancar com a multimodalidade. Ou seja, que nós temos aqui, por exemplo, aqui na região da Grande Florianópolis, nós temos a rodovia 282 e a 281, a BR-282, SC-281 e outras SCs. Quando uma pessoa está, por exemplo, numa cidade de Rancho Queimado, que quer ir para um lugar ao lado, um município ao lado de Rancho Queimado, ele precisa pegar 282, dar a volta e ir até o outro lado quer dizer, trafegar quilômetros e quilômetros a mais, porque essas rodovias não tendo, como é que se diz, conectividade entre as outras estradas vicinais, é porque elas são feitas sem projeto, portanto, elas não têm um cadastro, e elas não tendo cadastro, a gente não sabe onde é que elas passam, a quem elas servem e quais seriam qual seria o número de caminhões por dia, qual a natureza do tráfego, o que ela transporta e o que ela mexe com a economia, não só com a economia, mas como as características sociais do local, porque ninguém vai só pensar também em transporte de carga, tem que também pensar no transporte escolar, no transporte de doentes. Em suma, tudo que acontece numa cidade tem que acontecer no campo. Tem que dar possibilidade de acontecer isso no campo. Porque agora que entra o X da questão, por que nós temos que apontar para as soluções metropolitanas não só a questão urbana, mas a questão rural faz parte também da questão urbana, assim como as estradas as estradas pavimentadas, que são atendidas por todas as escolas, e as estradas rurais não são, a mesma coisa, as pessoas do meio rural têm que ser atendidas como pessoas do meio urbano. Eu não sou engenheiro agrônomo, mas nós temos que pensar em toda a população, não só na população urbana. Porque se as áreas urbanas têm problemas, e os problemas principalmente advêm das conurbações, quer dizer, fora das conurbações metropolitanas. Tá? Bom, eu vou fazer um encaminhamento, uma proposta
que seria a vascularização ou aumentar a capilaridade de um sistema. Ou seja, fazer com que os sistemas convencionais de estradas vicinais conversem com os outros sistemas ao lado, geograficamente, mas elas são afastadas pelo desconhecimento total que tem como é que se diz, onde elas passam, o que elas servem e qual é a viabilidade da interligação entre elas. Opa, acabou. Então, esse projeto de resiliência do sistema de estradas rurais teria como objetivo, garantir ao máximo a conectividade e proporcionar a qualidade de estradas rurais. Os objetivos específicos seriam, primeiro, cadastrar digitalmente a geometria do sistema de estradas rurais. O segundo, nomear e georreferenciar cada via. A questão do cadastro é importante porque tudo que não é cadastrado não existe. Por exemplo, a norma de pontes, eu soube há uns 5 anos atrás que o Ministério Público tinha quase todas as pontes da ilha de Santa Catarina estariam irregulares porque não satisfaziam a norma de pontes. A norma de pontes diz que quando a ponte é entregue, tem que fazer primeiro uma inspeção cadastral. Ou seja, cadastrar a ponte, porque o Departamento de Infraestrutura entrega uma ponte e aquela ponte ela vai ter que ser registrada para poder serem feitas as manutenções respectivas, para não acontecer como a ponte Hercílio Luz, que ficou 30 anos sem manutenção, e as pontes Pedro Ivo e Colombo Salles passaram a vida inteira sem manutenção. Então, imagina as pontezinhas que tem por aí, nenhuma delas tem, mas o Ministério Público está tão cheio de coisa que não consegue fazer nada. Nomear e georreferenciar, porque cadastrar, se não for digitalmente, é a mesma coisa que cadastrar no papel, que não vai funcionar. Determinar os potenciais problemas de geotecnia em cada via. Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente vê filme americano, tem estradas asfaltadas abertas. É um país que, proporcionalmente, o seu território, comparado com o Brasil, eles têm uma infraestrutura rodoviária e ferroviária muito maior que o Brasil. Mas eles também têm estradas vicinais. Vocês já repararam que nas estradas vicinais americanas, mesmo no meio do deserto, as estradas não têm um buraco? Um buraco. Eu queria saber, ainda não cheguei a fazer essa pesquisa, como é que são tratadas as estradas vicinais nos Estados Unidos, porque não tem um buraco. Eu desconfio que eles devam ter algum tratamento, seja estabilização com cimento ou com cal, porque não tem um buraco nas estradas. Vocês já pensaram nisso? Eu fiquei assim, minha próxima pesquisa vai ser das estradas vicinais norte-americanas, que é um exemplo de, como é que se diz, de qualidade. Apesar delas não serem pavimentadas, eu nunca vi um buraco naquela estrada. É muito difícil. Então, o problema de geotecnia e a estrada rural tem tudo a ver porque a estrada ela está assente no terreno primário, assim, ou seja, ela é aberta no terreno e fica assim mesmo. Então, determinada a natureza geotécnica do terreno, uma primeira ideia que seria a manutenção da estrada para que ela não gere buraco. Por exemplo, tem muitos produtos, como, por exemplo, maçã, pêssego, essas plantas, uva, que se o caminhão carregar esse produto numa estrada desburacada, ele vai perder qualidade no final do serviço. Quando ele for entregue, o produto já vai valer bem menos. Então, é uma perda econômica considerável. Então, isso aí vai servir para inicializar o processo de manutenção do leito carroçável, ou seja, como é que se diz? Determinar, após o cadastro, o tipo de solo ou o tipo
de geologia em geral, o tipo do leito carroçável, inicializar num processo de manutenção do leito carroçável. Evidentemente que todas essas medidas aqui vão depender que o cadastramento determine também, quer dizer, que seja estimado ou contar tentativamente e amostralmente o tráfego separando por tipo de veículo para poder determinar as hierarquias. Porque esse item 8 aqui é fundamental para poder fazer completar esse projeto de resiliência. Continuando aqui, a inicialização do processo de registro e manutenção das suas pontes e eventuais obras de arte especiais ou não. Facilitar a localização para quaisquer serviços e ou atividades econômicas a cada via rural por meio de um SIG, Sistema de Informação Geográfica. Porque esse trabalho de cadastrar a geometria, ele vai precisar não só de engenheiro civil, ou topógrafo, ou economista, tem que ter uma equipe multidisciplinar para aproveitar esse movimento de cadastramento para fazer um levantamento dos potenciais negócios e também do que está ocorrendo nessa terra. E esse é completado na verdade, esse aqui não é a questão, não é hierarquia, tudo isso precisa ser tocado, mas é mais ou menos o número 1 aqui é fundamental ser aqui, o número 2 ser aqui, mas depois os outros eles vão depender também de uma ação combinada de outras disciplinas. Tá? Então, a questão geotécnica é fundamental, porque se o leito é primário, ele depende basicamente de onde é que como é que se diz? Que essa estrada se desenvolve. Então, era isso que eu queria apresentar. E outra coisa que eu queria falar a respeito disso é que esse assunto aí é de muito interesse da Defesa Civil, porque toda vez que acontece uma chuva muito forte, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas aqui toda hora tem uma chuva forte ou tem seca, isso acaba refletindo, não a seca, a chuva forte acaba refletindo no escoamento da produção, e a Defesa Civil passa um trabalho danado para resolver esses problemas, porque, em primeiro lugar, porque não existe cadastro. Em segundo lugar, porque o desconhecimento da estrada, dos problemas de uma estrada vicinal são grandes, porque ela não é apoiada pelas escolas de engenharia, nem escola nenhuma, né, de agronomia. Talvez na agronomia deve existir alguma coisa de estrada rural, mas é um jogo de empurra-empurra que não funciona. Então, a Defesa Civil está interessada nesse projeto, também a Secretaria do Planejamento do Estado, a Secretaria de Infraestrutura também está interessada, e outra que estaria interessada também é a Secretaria do Meio Ambiente, porque as técnicas agrícolas, por colocarem alguns agrotóxicos, não só defensivos agrícolas, acaba poluindo os rios, e os rios vão dar no mar. Tá? Então, por exemplo, a Baía Norte e a Baía Sul estão carregadas de lama, que já estão acumulando metais pesados. Então, isso também é assunto da Secretaria do Meio Ambiente e do pessoal da engenharia sanitária. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Queria colocar à disposição do curso interesse, colocar professores, alunos, a trabalhar nesse projeto, caso ele... Quer dizer, nós vamos fazer um workshop nos próximos 30 dias, ou 40, e a gente vai apresentar esse projeto para essas secretarias apontadas, e além de outras entidades do governo que estariam interessadas. Muito obrigado, então, pela atenção, e tomara que funcione. Obrigado, então. Passo a palavra para a Fernanda. Oi, agora sim. Obrigada, professor Roberto. Vocês têm alguma pergunta sobre o tema de transporte? 2 aqui, um de cada vez. Professor Fábio, depois você.
Na verdade, não é bem uma pergunta, mas um complemento nessa ideia que o professor trouxe sobre essa recuperação dessas estradas vicinais, né? A gente tem hoje, praticamente, se a gente puxar em números da Confederação atualizados agora, a gente tem mais ou menos 1.700.000 quilômetros de estradas, apenas 210, 220 mil pavimentados. Então, os outros 1,5 milhão são de estradas que estão no barro. É isso que a gente está querendo dizer. Estradas vicinais é um nome bonito, mas são estradas que estão no barro. E essa ideia que o professor está querendo trazer é associado com essa questão do transporte, né? O quanto que a gente perde com veículos, né? Essas imagens que a gente vê no escoamento das nossas cargas, muitas vezes a gente pensa em cargas pequenas aqui do nosso estado, né? Produções pequenas, mas vamos pensar que a gente tem um escoamento de soja que muitas vezes passa por essas rodovias e são aquelas imagens que a gente vê dos caminhões que ficam lá atolados nas épocas de cheia, nas épocas de chuva, né? E que tipo de tratamento, já que o Estado não consegue pavimentar tudo isso, né, no ritmo necessário, por exemplo, comparado com a malha norte-americana, que tem, se eu não me fujo a memória, mais de 4 milhões de rodovias, de quilômetros de pavimento, né, de algum tipo de revestimento. Então, essa ideia vem nesse sentido de a gente, assim, poxa, a gente tem os solos brasileiros, por natureza, por exemplo, os solos lateríticos, eles têm boas condições de capacidade de suporte, né? Então, a ideia de realmente a gente estimular alguma coisa de pesquisa nessa linha, eu acho que é muito válido, até quem sabe se o professor puder voltar, ou o João faz isso para a gente, voltar naquela, aí, na proposta, que é assim, né? Mais um, João, nos objetivos, que é o que? A gente ter um mapeamento dessas vias, né, que hoje realmente a gente não tem um mapa dessas rodovias vicinais, e depois a gente atacar essa coisa de como enfrentar isso com base em geotecnia, daí em tipos de tratamento que a gente podia fazer. Hoje a gente sabe, Estabilização de solo, estabilização né? com cal, Cimento, normalmente tem, né, aquela coisa do tratamento antipó, né, que é uma pintura de emulsão, né, porque busca impermeabilizar o material e isso garantir um aumento da vida útil, mas claro, tratamentos aí com 2%, 3% de cal, teríamos que fazer pesquisa, algo que não é caro, né, a gente misturar e fazer isso para melhorar. Porque a gente precisa pensar, então, que muitas vezes a gente não dá importância, a gente tem problemas nessa malha pavimentada, mas a gente poderia estar buscando soluções para esse 90% das estradas brasileiras que sofrem e grande parte da população, né, porque hoje a gente mora numa região metropolitana e muitas vezes a gente não sai desse nosso círculo aqui e a gente não sabe o que tem, né, a gente fica muito restrito ao sul do país. Mas se a gente pegar o mapa, a gente vê outras regiões do Brasil, a gente tem muito problema disso. E isso leva o quê? Atraso, aquela coisa da nossa perda de competitividade, porque a gente tem os veículos que ficam parados, a gente tem perda de qualidade nas mercadorias, como o professor falou, as mercadorias não chegam na qualidade adequada, isso cai o seu valor, sem falar agora desses eventos extremos que a gente está tendo, né, e infelizmente cada vez maior a expectativa da gente ter mais chuvas, e daí a gente tem perdas econômicas e, infelizmente, até perdas humanas. Então, acho que é um projeto interessante. Eu acho que a gente poderia mais para frente amadurecer as ideias de continuar nessa linha, né, o porquê dessa resiliência, então, né, nessa área. Queria agradecer o professor aí pela palestra. Acho que normalmente a gente foca na parte pavimentada e acaba esquecendo como tu falou, né? A gente foca na ponta do iceberg e acaba esquecendo dos outros 90%, e que acho que a gente poderia, dentro do conhecimento que a gente tem, estar desenvolvendo alguma coisa aí para melhorar essa condição de rolamento e segurança dos usuários que trafegam por essas vias. Era mais ou menos esse complemento e não basicamente uma pergunta. Eu queria só, eu me relembrei aqui
Sabe como é que os romanos faziam guerra antigamente? Todos os soldados romanos, eles eram auxiliares de engenheiro. Todos os centuriões eram engenheiros localizados. Eles só iniciavam uma guerra depois de aprontar a estrada. E o desenho da estrada romana, inclusive a largura, até hoje é copiado pela engenharia de pavimentação. E os viadutos, os aquedutos. Então, sem estrada não dá nem para fazer guerra. E nós temos que batalhar pela paz, né? Então era isso que eu queria terminar a conversa, se não tiver mais nenhuma pergunta. Boa noite, professor. Eu achei interessante tu falasse essa questão das engenharias ali, na questão da agronomia, questão da engenharia sanitária. Na agronomia até tem um colega meu que é engenheiro, ele fala, pô, engenheiro agrônomo em território rural ele pode tudo, né? A atribuição dele se estende. Aí eu achei interessante isso, mas o professor podia elucidar um pouco a questão, qual é a correlação sobre a sua visão da engenharia sanitária, por exemplo, nesse contexto das estradas, nesse cenário? Eu entendi essa questão da contaminação do recurso hídrico com os intensivos agrícolas, mas qual que é a relação disso com a estrada? Olha, nós estamos organizando um workshop envolvendo essa questão e a questão das microbacias de Santa Catarina, porque a engenharia sanitária tem tudo a ver com isso. Aliás, não tem uma especialidade técnica ou paratécnica que não seja relacionada com isso. Justamente a questão da vazão dos rios, do tratamento dos efluentes, como é que se diz, das lavouras, os defensivos agrícolas, o tratamento dos animais. Eu não sei se a Fernanda se lembra, uma vez, uma das primeiras concessões de engenharia, de energia alternativa, transformar o resíduo das pocilgas, transformar como é que se diz, em gás e biogás e gerador de energia elétrica. Inclusive, uma primeira concessão da Celesc passou lá no Lab FSG, e da primeira concessão da eletricidade. Mas isso é uma, tá? Depois também tem a questão do mau uso do solo, que pode acabar com o aquífero Guarani. O aquífero Guarani ocupa quase todo o território, depois do litoral, lá para o oeste. Então, nós temos problemas seríssimos que têm que ser tratados agora. Se daqui a pouco a água que nós temos de disposição, a água subterrânea, que é um recurso muito importante, pode ser perdido. Então, nós temos muitos problemas no interior que vão acabar afetando as cidades. Então, não podemos ficar nesse nosso mundinho artificial que nós dependemos de lá do campo. Mais alguma pergunta, por favor? Aqui, professor. É o professor Johnny, aqui, lá do Campo São Carlos, do IFSC. Trazendo essa problemática, né, de estabilização, né? Tem uma experiência mais lá para cima, lá do Brasil, lá do norte, né? Que a gente tem bastante latossolo concentrado em determinadas regiões lá da parte norte do Brasil, né? Agora, tem umas partes do interior que o solo realmente ele não é um solo mais orgânico, né? Então, o governo, né? Eu lembro que teve um projeto do governo lá que tentou fazer um estudo dessa estabilização para melhorar as vicinais lá justamente por isso, né? Questão de enchente, trafegabilidade, entre outros, né? Aí eu lembro que teve estabilização química, né? Tentamos fazer um estudo, inclusive dentro de uma pesquisa com a CETRAN lá, né? No estado do Pará, né? A gente fez um estudo lá de estabilização química, usamos cal, usamos cimento, entre outros. Só que aí tem toda uma questão de logística, né? Para trazer esse material, custo financeiro, exatamente, né? E fora que, como você citou, né? Uma enchente, uma enxurrada, entre outros, acaba elevando o nível d'água e dando novamente essa via, né? Então, realmente, como você está colocando, como o professor também, Fábio, falou, né? É um desafio, né? Eu acho que os órgãos públicos têm que olhar com uma maior... Os órgãos públicos somos nós. Exatamente. Tá? Não esqueçam. Nós somos a organização. Com certeza. Mas aí a gente tem que trabalhar isso com eles também, né?
porque é algo muito sério, falaste agora, né? Questão de escoamento de produtos, entre outros, isso é um grande problema lá para a nossa região, né? É por isso Lá que tem pro que norte. cadastrar, para estudar Questão do a cadastro. viabilidade, lá no item 8, a viabilidade para só investir naquilo que pode. E fazer a conexão para que um sistema que seja viável seja ligado aos outros que não sejam tão viáveis. Com certeza, com certeza. Ou seja, nós temos que começar a estudar isso. Enquanto a gente não começar a estudar o problema, a solução vai ficar atrasada. Porque não, a princípio, né, como colocavam lá no vídeo, né, que vem um produto do Chile, vem produto do Amazonas, vem produto sei da onde, mas aí tu coloca a picareta volta, ou seja, atinge uma resistência muito alta à estabilização química, né? O problema é com o tempo, né? Porque como é um material orgânico, aí vem água, vem contato com chuva, um monte de coisa, e a questão de durabilidade. Aí tem que fazer um estudo bem apurado. Lá no norte, a gente tem que apelar mais para a multimodalidade, não fazer quando o chão é problemático, a gente deve ter que usar o caminho da água. Então, problema, né, professor? Mais uma pergunta. Boa noite, meu nome é Guilherme, acadêmico de Engenharia Civil, e não seria bem uma pergunta. Podia falar mais alto que eu estou com uma Meu nome é Guilherme, acadêmico de Engenharia Civil. Não seria bem uma pergunta, é porque eu conheço a que você mencionou, a 281, SC 281, e até mais a 407 também, SC 407. Hoje ela tem uma boa parte asfaltada entre Biguaçu e Antônio Carlos, mas pela história, que ali seria o antigo Alto Biguaçu, há uns 50 e poucos anos o município foi emancipado, e o primeiro transporte de produtos, mercadoria, naquela região, que também foi uma região que teve engenho de açúcar, era feito por barqueiros, pelo rio Alto Biguaçu. Por falar em barqueiros, deixa eu só interromper um instantinho, porque o rio Biguaçu, o rio Tijucas, a foz dele está assoreada. Então, se a gente não controlar o uso do solo do interior, vai acabar afetando o solo, a trafegabilidade desses rios. Sim, sim. O que eu queria compartilhar em relação ao contexto histórico que eu conheço, tive acesso, que a 407, ela nasceu margeando o rio Alto Biguaçu, porque ele era usado no início pelos barqueiros, para transporte tanto acima ou abaixo, né? Montante e a jusante, era feito transporte com barco, era feito por barqueiros, e quando se traçou a vicinal, ela foi traçada margeando esse rio. No centro da cidade de Antônio Carlos, esse rio provocava muita enchente, então creio que uns 50, 40 e poucos anos atrás, 50 e poucos anos atrás, ele foi até mudado o curso dele, e hoje a parte asfaltada da 407 segue um antigo leito, segue o antigo espaço da vicinal que margeava o leito. E a parte que eu conheço da 281, ela também me parece que margeia também o leito do rio. Já esse rio, como ele tem um calado mais raso, né, mais com característica de riacho, eu não sei se na época era usado também por barqueiros, mas e eu conheço o trecho então até Angelina, por São Pedro de Alcântara, Angelina, aonde não margeia rio, ele margeia vale, ou vai se acomodando nos paredões dos vales. Então era só essa colocação assim de um ponto de contexto histórico para contribuir. No Brasil, o contexto histórico dos transportes ficou completamente assim concentrado a partir da década de 50 no rodoviarismo. Então se criou leis que dificultassem a navegação de cabotagem, se criou problema para as ferrovias, não se investiu nas ferrovias. Então o Brasil foi um país rodoviário em que as vicinais estavam fora do mapa. Então nós nos desenvolvemos numa coisa anacrônica, ou seja, apenas num modal. Então, por isso é que está um problema muito sério no Brasil. Nós temos que, se é o modal rodoviário, tem que dar atenção para as vicinais. Ou então, partir para a multimodalidade. Mas aqui na nossa região metropolitana da Grande Florianópolis, a questão, infelizmente, vai ficar restrita ao rodoviarismo. Então, nós temos que investir maciçamente na qualidade das vicinais.
E a proposta é essa daí. Então, eu vou manter o curso aqui informado e vou convidar para alguém participar, um workshop onde é que a gente vai tratar, não vai tratar de falar, e sim apresentar soluções onde é que o governo possa conseguir recursos para que a gente consiga investir em estudo para depois conseguir começar a melhorar essa questão do pessoal do meio rural, porque a gente vive aqui numa bolha urbana e não sabe o que está acontecendo lá. Só sabe pelo jornal quando a coisa está completamente assim irreparável já. Mais uma última pergunta, então. Depois vocês podem continuar fazendo perguntas ao professor Roberto, tá? Professor, meu nome é Elaine. Eu nasci e fui criada em Santa Amaro. Andei muito em estrada de chão. E eu lembro quando eu era criança de ir para o colégio com o ônibus escolar e o ônibus viver atolando. Toda época de chuva, a gente chegava atrasado do colégio por causa disso. E os meus pais hoje, onde eles moram, ainda é estrada de chão. E eu vejo a prefeitura tentar ajustar a estrada. Toda época de chuva, eles vão com patrola, eles levam material, pedregulho, enfim, e outros materiais de resíduo de asfalto, enfim. E eu acho que eles aplicam da maneira incorreta. Então, a minha suposição, né? Será que um manual para essas prefeituras saberem usar esses recursos que eles já têm empregado não seria de primeiro ponto mais rápido de solucionar? Porque eu entendo, mapear é uma solução definitiva, assim, né? Mas ela é um pouco demorada, certo? A melhor solução que tem é o seguinte: as prefeituras elas não têm, à medida que a gente vai afastando de Florianópolis, a prefeitura de São José já tem um corpo técnico menor, a de Palhoça menor, a de Santo Amaro menor, Alfredo Wagner menor ainda. Então, a única solução é a associação dos municípios. Então, a gente já está conversando com a associação dos municípios, mas também não que não exista literatura. Eu fui lá no antigo DEINFRA e consegui um manual de estradas vicinais. Então, tem tudo ali. Mas não adianta entregar o livro para a prefeitura se não tiver, assim, que se diz, uma orientação e que eu digo, uma massa crítica técnica para poder dar apoio nesse negócio. E a massa crítica para dar apoio tem que calcular, tem que determinar a hierarquia, a hierarquização e quais são as vicinais que precisam mais atenção para concentrar recursos nela. E também fazer a interligação entre uma rodovia que cai para uma microbacia e uma rodovia desse tipo cai para outra microbacia. Aí entra a geotecnia, que a gente vai enfrentar montanhas. Aí a gente tem que investir maciçamente para a resiliência ser dada no sentido que se fecha uma rodovia vicinal dessa, outra microbacia possa atender o escoamento. Então, nós temos que pensar em sempre alternativas que se chama melhorar a capilaridade ou aumentar a conectividade intersistêmica. Tá? A palavra é difícil, mas tem que ser assim.